Dizem que a vida pode mudar em um instante. No meu caso, bastou um olhar. Um olhar que nunca deveria ter acontecido, mas que rasgou minha rotina em dois. Eu era Miguel, 42 anos, casado havia quase 20, pai de dois filhos já adolescentes. Aparentemente, um homem respeitável em Vila Nova de Gaia. Mas por dentro, algo estava quebrado fazia muito tempo. Minha esposa e eu já não conversávamos de verdade. Nossas refeições eram silenciosas, cada um perdido no seu próprio mundo. Eu trabalhava em uma oficina, sustentava a casa, cumpria com o que se esperava de mim. Mas a alegria havia desaparecido. Era como se eu existisse apenas para manter uma fachada. Foi nesse vazio que surgiu Diogo. 28 anos, novo funcionário na oficina. Ele entrou com energia, rindo alto, tratando todos com uma leveza que contrastava com o peso que eu carregava. Eu tentei manter distância, mas ele se aproximava com perguntas, comentários, pequenas piadas. Aos poucos, nossas conversas passaram de trabalho para confidências. No início, parecia inofensivo. Eu dizia que estava cansado do casamento, que me sentia preso. Ele ouvia em silêncio, até que um dia respondeu: "Você merece ser feliz, Miguel, mesmo que isso signifique mudar tudo." Essas palavras me atingiram como um soco. Nunca ninguém tinha dito aquilo em voz alta. Comecei a esperar ansioso os momentos em que ficaríamos sozinhos. Um café no final do expediente, um cigarro no pátio, qualquer desculpa para ouvir sua voz. E então aconteceu. Numa tarde chuvosa, enquanto fechávamos a oficina, ele se aproximou. O silêncio entre nós era quase insuportável. Eu tentei disfarçar, mas ele colocou a mão no meu braço e disse baixo: "Eu gosto de você." Faz tempo. Fiquei paralisado. Tentei rir, mudar de assunto, mas ele não desviou os olhos. Meu coração disparou. Eu sabia que deveria recuar, que era errado. Mas naquele instante, tudo que eu queria era ceder. Passei a noite em claro. Deitado ao lado da minha esposa, só pensava no que tinha ouvido. No dia seguinte, tentei agir normalmente, mas cada vez que via Diogo, minha mente se confundia. Eu não era mais o mesmo. As coisas se agravaram quando ele me mandou uma mensagem. "Sei que você tem medo, mas não consigo esconder. Preciso de você na minha vida." Apaguei o texto várias vezes antes de responder. No fim, escrevi apenas: "Não sei o que fazer." Ele respondeu quase de imediato: "Então me deixa mostrar. Não é só desejo, Miguel. Eu sinto algo real por você." Foi nesse ponto que percebi. Estava diante de uma escolha que mudaria tudo. Ou continuava preso a uma vida sem cor, ou me arriscava a enfrentar o julgamento da minha família, dos vizinhos, de todos. Comecei a inventar desculpas para chegar mais tarde em casa. Minha esposa desconfiava, fazia perguntas, mas eu sempre culpava o trabalho. Por dentro, a culpa me corroía. Ao mesmo tempo, a necessidade de estar perto de Diogo crescia a cada dia. Um sábado à tarde, ele apareceu na oficina fingindo precisar buscar ferramentas. Quando os outros já tinham ido embora, fechou a porta e me encarou. "Não dá mais para esconder", disse. "Você sente o mesmo que eu, mesmo que não admita." Eu tremia. Olhei para os lados como se alguém pudesse nos ouvir. Mas não havia ninguém. E naquele momento, pela primeira vez em anos, senti que estava vivo. O problema é que segredos não duram. Minha esposa notou meu distanciamento, começou a vasculhar meu celular, a me seguir com o olhar pesado durante os jantares. Até meus filhos percebiam a tensão em casa. O dilema me sufocava. De um lado, uma vida inteira construída com base em expectativas alheias. Do outro, uma paixão proibida que podia destruir tudo, mas que me devolvia a sensação de existir. E foi aí que compreendi. Não havia como voltar atrás. A pergunta não era mais se eu ia ceder, mas quando e com quais consequências. No domingo seguinte, o inevitável aconteceu. Estávamos todos na sala quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de Diogo. "Preciso ver você. Não aguento mais esconder." Tentei disfarçar, mas minha esposa percebeu a expressão no meu rosto. Perguntou de forma seca quem era. Respondi que era sobre trabalho, mas a desconfiança ficou no ar. Naquela noite, enquanto ela dormia,
Saí de casa e fui encontrar Diogo. Ele esperava perto da oficina. Quando me viu, não disse nada. Apenas segurou meu braço com força. O silêncio entre nós era pesado, mas havia urgência. Caminhamos juntos até lá dentro, e antes que eu pudesse pensar, ele falou: Você está destruindo a si mesmo tentando viver duas vidas. Decide, Miguel. Ou fica preso a um casamento morto, ou escolhe ser verdadeiro comigo. Senti o chão sumir. Eu queria abraçá-lo, mas ao mesmo tempo temia tudo. No fim, apenas murmurei: Eu preciso de tempo. Ele recuou, frustrado, e saiu sem olhar para trás. Nos dias seguintes, o clima em casa ficou insuportável. Minha esposa estava atenta a cada detalhe. Começou a checar minhas roupas, meus horários, meu cheiro quando chegava tarde. Eu inventava desculpas, mas ela não acreditava mais. Até meus filhos passaram a me perguntar se estava tudo bem. Foi então que recebi a primeira ameaça velada. Um colega de trabalho, rindo no intervalo, comentou: Dizem que você anda muito próximo do novato. Cuidado para não virar fofoca. O riso dos outros me atingiu como navalha. Percebi que já havia rumores. O medo de ser exposto misturava-se com uma estranha sensação de libertação. Porque, no fundo, eu sabia que não era mentira. Numa tarde, ao chegar em casa, encontrei minha esposa com meu celular na mão. Ela tremia. Na tela, uma conversa com Diogo. Não havia declarações explícitas, mas a proximidade era clara. Ela me encarou e disse: Quem é ele para você? Engoli em seco. Tentei inventar, mas a verdade se impôs na garganta. Permaneci em silêncio. Foi o bastante. Ela gritou, chamou-me de traidor, disse que havia destruído nossa família. Meus filhos assistiam à cena sem entender totalmente, mas com lágrimas nos olhos. Naquela noite, dormi no sofá. O peso do julgamento deles me esmagava. Pela manhã, recebi uma mensagem de Diogo. Sei que agora está tudo pior, mas não fuja. Eu estou com você. Queria acreditar, mas a culpa me dilacerava. Na oficina, os olhares começaram a mudar. Alguns colegas cochichavam, outros se afastavam. A leveza que Diogo tinha trazido virou fardo para nós dois. Um dia, ele entrou no meu espaço e disse com firmeza: Eu não vou desistir. Já me chamaram de muita coisa por ser quem sou. Mas você ainda se esconde. Até quando vai aguentar viver assim? Senti raiva, não dele, mas de mim mesmo, porque sabia que ele tinha razão. Eu estava tentando proteger uma imagem que já tinha desmoronado. As pressões em casa aumentavam. Minha esposa me obrigava a escolher. Ou confessava tudo e aceitava as consequências, ou sairia de casa sem ver os filhos. O medo me paralisava, mas a distância entre nós já era irreversível. Foi então que aconteceu algo inesperado. Uma noite, voltando do trabalho, encontrei a porta de casa trancada por dentro. Toquei a campainha, mas ninguém abriu. Depois recebi uma mensagem curta da minha esposa: Fica onde você quiser. Aqui você não entra mais. A sensação foi de queda livre. Fiquei parado na rua sem saber para onde ir. E sem pensar, liguei para Diogo. Ele atendeu de imediato. Miguel, onde você está? Perguntou. Não tenho mais casa. Respondi quase sem voz. Do outro lado da linha, silêncio. Em seguida, sua resposta foi firme. Então vem. Aqui você tem um lugar. Naquele instante, percebi que a ponte com o meu passado havia queimado. A escolha que eu vinha adiando tinha se imposto sozinha. Eu não era mais o homem casado que fingia viver. Agora eu era apenas alguém prestes a enfrentar o julgamento de todos, com a única certeza de que não queria mais viver sem Diogo. A primeira noite na casa de Diogo foi silenciosa. Não havia comemoração, apenas o alívio de não estar sozinho. Eu me sentia um intruso, mas ele não me deixou afundar nesse pensamento. Aqui você tem um lugar, repetiu. Não importa o que digam. No dia seguinte, a notícia já corria pela vizinhança. Minha esposa não perdeu tempo em contar sua versão, que eu havia abandonado a família por outro homem. Quando cheguei à oficina, os olhares eram diferentes. Alguns desviavam, outros encaravam com desprezo.
O gerente me chamou de lado e disse em voz baixa: A vida pessoal é sua, Miguel, mas entenda que isso afeta o ambiente. Tenha cuidado. Na prática, significava: estamos observando você. Diogo, ao contrário, parecia preparado. Já havia enfrentado comentários antes, mas ver como eu sofria parecia doer mais nele do que em mim. Se quiser ir embora da oficina, eu entendo, disse. Não vou fugir outra vez, respondi. Já fugi demais. Naquela semana, meu filho mais velho me ligou. A voz dele era fria. A mãe disse que você nos trocou. É verdade? Eu tentei explicar que não era uma troca, que eu continuava sendo pai, mas ele desligou antes que eu terminasse. Foi a primeira vez que chorei na frente de Diogo. Ele não disse nada, apenas segurou minha mão até o choro cessar. Os vizinhos começaram a evitar cumprimentar-me na rua. Alguns cochichavam alto de propósito, usando palavras que feriam. Eu caminhava de cabeça erguida, mas por dentro sangrava. Diogo, porém, reagia de outra forma. Enfrentava, respondia, não deixava passar. Isso gerava ainda mais tensão. Eu temia que um confronto físico acontecesse. Numa sexta-feira, enquanto fechávamos a oficina, um colega se aproximou com ironia. Então é verdade, Miguel? Você e o novato? Que vergonha para seus filhos. Diogo deu um passo à frente, mas eu o segurei. Respondi com firmeza. Minha vida não é piada. Se não respeita, ao menos me deixe em paz. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas pela primeira vez senti que tinha voz. Em casa, as coisas também pioravam. Minha esposa enviava mensagens acusatórias, ameaçava dificultar meu contato com os filhos. Eu tentava manter a calma, mas cada palavra dela era um golpe. Ainda assim, não voltei atrás. Uma tarde, recebi a visita inesperada do meu irmão. Ele entrou furioso, dizendo que estava envergonhando a família. Sempre fomos respeitados, Miguel. Agora todo mundo comenta que você largou sua mulher por um homem mais novo. Isso é o que você quer para nosso nome? Respondi apenas: O que eu quero é viver de verdade. Ele saiu batendo a porta, deixando claro que eu estava sozinho nessa escolha. Mas não estava. Diogo estava ao meu lado. No domingo, ele me levou a um pequeno grupo de amigos que também enfrentavam preconceito. Lá ouvi histórias de rejeição, mas também de resistência. Pela primeira vez, senti que havia uma rede, que não éramos apenas dois contra o mundo. À medida que os dias passavam, percebi que o medo começava a dar lugar à coragem. Ainda havia olhares hostis, ainda havia insultos escondidos em sussurros, mas já não me abalavam como antes. O preço era alto: distância dos meus filhos, rompimento com parte da família, rumores no trabalho. Mas cada noite em que adormecia ao lado de Diogo, confirmava que eu não estava mais disposto a viver uma mentira. Numa conversa tensa, minha esposa finalmente disse: Se você quer essa vida, que assuma de vez. Mas não espere que eu facilite. Olhei para ela com calma. Eu já assumi. Foi a primeira vez que falei isso em voz alta, sem hesitar. Doeu, mas também libertou. O julgamento social não desapareceu, mas eu tinha feito a escolha. E com todas as perdas, uma nova força surgia. A certeza de que viver escondido não era mais uma opção. As semanas seguintes foram as mais duras da minha vida. O clima na oficina ficou insustentável. O gerente me chamou para conversar e, sem rodeios, disse: Miguel, alguns clientes já comentaram. Dizem que não querem ser atendidos por você. Isso está afetando o negócio. Respirei fundo. Eu sabia o que vinha depois. Se precisa me demitir, fale logo. Ele desviou o olhar e respondeu: Não é pessoal, mas preciso pensar na empresa. Saí de lá com uma mistura de raiva e alívio. Eu já não aguentava viver sob sussurros e risadas escondidas. No entanto, perder o emprego significava perder também a segurança que ainda restava. Quando contei a Diogo, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Não vai ser o fim. Vamos achar outro caminho. Enquanto isso, em casa, a situação com meus filhos piorava. Minha esposa decidiu que só poderia vê-los em encontros curtos, sempre supervisionados. Quando tentei argumentar, ela me lançou um olhar frio. Você fez sua escolha. Agora arque com as consequências. No primeiro encontro,
Meu filho mais velho recusou-se a me abraçar. Disse que não queria ser visto comigo na rua. Essas palavras me atingiram como lâminas. Voltei para a casa de Diogo destruído, achando que tinha perdido para sempre o papel de pai. Mas naquela noite, Diogo me olhou firme. Eles precisam de tempo. Não desista deles. O conselho parecia impossível de seguir, mas guardá-lo me deu forças. Pouco depois, começaram a circular boatos ainda mais cruéis. Um vizinho disse ter me visto em situações que nunca aconteceram. A mentira se espalhou rápido, e logo parecia que toda a cidade tinha uma versão distorcida da minha vida. Era como se quisessem me apagar pela vergonha. Foi então que recebi um convite inesperado. Uma professora da universidade local, amiga de Diogo, organizava um grupo de apoio a pessoas LGBT expulsas de casa ou discriminadas. Ela pediu que eu contasse minha história. Hesitei, mas aceitei. No dia do encontro, sentei diante de desconhecidos e falei tudo: o casamento, o medo, a queda, a coragem de assumir. Quando terminei, havia silêncio. Depois, aplausos. Alguém disse: Sua dor é a de muitos aqui. Sua coragem nos dá esperança. Saí de lá diferente. Pela primeira vez, percebi que minha luta não era só minha. Apesar disso, as pressões continuaram. Minha esposa entrou com um processo para limitar minha guarda. A audiência foi tensa. O advogado dela tentou usar minha relação com Diogo como prova de que eu não era um bom pai. Respondi com calma: Ser honesto sobre quem sou não me torna menos pai. O juiz não decidiu naquele dia, mas só de ter dito isso em voz alta, senti que algo dentro de mim se firmava. Na saída, Diogo me esperava. Ao me ver, sorriu de leve e disse: Você falou como um homem livre. Percebi que, mesmo em meio ao caos, havia sinais de futuro. Eu tinha perdido o emprego, parte da família e o respeito de muitos, mas ganhava algo que nunca tive: a chance de viver sem máscaras. Naquela noite, sentado ao lado de Diogo, disse: Tudo o que restar, construiremos de novo, mesmo que leve anos. Ele apertou minha mão e respondeu: Então vamos começar hoje. E assim, no meio da tempestade, nasceu a primeira fagulha de esperança. Os meses seguintes foram um teste de resistência. O processo judicial seguia, as fofocas continuavam, e cada visita aos meus filhos era um campo minado. Muitas vezes, voltava para casa sem sequer ter conseguido falar com eles. A frieza deles era reflexo das palavras duras que escutavam da mãe e de parentes. Diogo insistia que eu não podia ceder ao desespero. Ele repetia: Se você desistir agora, eles vão acreditar em todas as mentiras. Mostre com paciência que continua sendo pai. Foi o que fiz. Mesmo sendo rejeitado, compareci a cada encontro marcado. Levava-os à escola, mesmo que não quisessem conversar. Ficava sentado nas arquibancadas nos jogos de futebol, mesmo que fingissem não me ver. E pouco a pouco, a barreira começou a rachar. Uma tarde, meu filho mais novo me enviou uma mensagem curta: Pai, obrigado por ter vindo. Aquilo bastou para me devolver o fôlego. Eu sabia que ainda havia caminho. Enquanto isso, minha esposa perdeu o controle da narrativa que criara. No início, tinha apoio de vizinhos e familiares, mas o tempo revelou as contradições. Muitos perceberam que ela usava minha orientação como arma para me afastar dos filhos, não por preocupação real. Esse desgaste começou a pesar contra ela no processo. O juiz finalmente deu a sentença. Eu teria direito a convívio regular e irrestrito com meus filhos. A decisão caiu como um choque para ela, que saiu da sala furiosa, mas para mim foi a prova de que a verdade, mesmo lenta, tem força. Na oficina, após minha demissão, outros também sofreram. A queda de clientes continuou, porque não era só sobre mim. A cidade inteira já comentava sobre o ambiente hostil criado lá dentro. Meses depois, a empresa fechou. Muitos dos que me ridicularizaram estavam agora desempregados. Não me alegrei com a miséria deles, mas encarei aquilo como um símbolo. O preconceito cobra seu preço. Enquanto isso, Diogo e eu buscávamos reconstruir. Abrimos juntos uma pequena oficina própria, em um bairro diferente. No começo foi difícil, mas aos poucos clientes fiéis apareceram. Alguns até diziam:
Vim aqui porque sei que vocês tratam todos com respeito. Essas palavras eram pequenas vitórias. Com o tempo, meus filhos começaram a visitar nossa casa. No início, ficavam desconfortáveis, evitavam falar com Diogo. Mas ele nunca forçou nada. Tratava-os com calma, perguntava sobre a escola, oferecia ajuda com os trabalhos. Até que um dia, inesperadamente, meu filho mais velho disse: Sabe, você não é como eu imaginava. Obrigado por cuidar do meu pai. Foi a primeira ponte construída. Na rua, os cochichos diminuíram. Alguns ainda desviavam o olhar, mas já não me importava. Eu tinha sobrevivido ao pior. Não precisava mais da aprovação deles. No aniversário de 6 anos de relacionamento, Diogo chegou em casa com um bolo simples e um sorriso cansado depois do trabalho. Sentamos lado a lado e ele disse: Nunca pensei que passaríamos por tanto, mas estamos aqui. Eu trouxe uma pequena caixa do bolso. Dentro, 2 alianças. Coloquei uma em sua mão e falei: Depois de tudo, a única certeza que tenho é que quero escolher você todos os dias. Ele ficou em silêncio por um instante, os olhos marejados, antes de responder: Então já somos família. Naquele momento, entendi que o amor que construímos resistiu ao ódio, às perdas, às tentativas de nos destruir. Minha esposa ficou presa ao rancor e à solidão. Os vizinhos que nos apontaram o dedo perderam a força de suas palavras. Mas eu e Diogo seguimos, não como sobreviventes, e sim como homens que ousaram viver a verdade. O final não foi perfeito. Ainda carrego cicatrizes, ainda sinto a distância em alguns momentos com meus filhos. Mas sei que dei a eles a lição mais importante: que a dignidade não se negocia e que viver escondido é morrer um pouco a cada dia. Hoje, quando olho para trás, não sinto arrependimento. Se tivesse que atravessar tudo outra vez, atravessaria, porque a liberdade tem preço, mas o amor verdadeiro paga cada centavo.